Bom dia! Acredita que tem um filme muito bacana no Netflix, O Culpado? Talvez muitos de vocês já devam ter visto esse filme. Eu demorei 3 dias para ver um filme de 1h30. É mole? 3 dias para ver filme fatiado em meio, para assistir meia hora por dia em cada filme, cada pedaço do filme. E o filme tem tudo a ver com o segredo da vida. E quando a gente fala em segredo da vida, as pessoas podem até confundir segredo da vida com sentido da vida. É tanta coisa legal, mas o importante de entender do segredo da vida e tem tudo a ver com esse filme, que o segredo da vida é justamente isso: emoção. Saber o que são as emoções, lidar com elas e lidar com as emoções dos outros. O cara era um policial, resumindo só a sinopse, e por conta de questões diversas que são contadas no filme, ele foi passar para ser operador, né, do 911, que é o 190, a emergência deles lá. E logo de cara dá para ver que, como tá tendo um firestorm, né, uma tempestade de fogo lá na Califórnia, e que é comum lá naquela região, tempestade de fogo, de madrugada, a equipe dos bombeiros, da polícia, tudo encarregado de minimizar os estragos, e ele atendendo pedidos de socorro dos mais diversos. E aí ele é contagiado, né? Vem a questão aí do contágio emocional, com pedido de socorro que mexeu com ele quis ajudar. E aí ele tem que acionar equipes, ou seja, ele tem que comunicar o fenômeno a diferentes pessoas, e as outras pessoas estão envolvidas com outras coisas, e ele tem que contagiar aquelas pessoas a se moverem. A emoção move as pessoas. Ele tem que contagiar, tem que passar a energia dele para que... Tive dificuldades técnicas, retomando aqui. Ele tem que contagiar as outras pessoas para poderem ajudar no propósito dele. E essa é uma missão extremamente complexa. O filme vale a pena ser assistido, na minha perspectiva, porque gera essa questão, esse conflito emocional, essa contradição emocional. Os filmes, as histórias trazem esses dilemas, essas dificuldades, esse contágio emocional. E o filme traz essa reflexão, né, de ele ser envolvido pela necessidade de outra pessoa, de querer ajudar outra pessoa e se sentir totalmente impotente de poder ajudar. No caso, ele se vê compelido a acionar outras pessoas a atender aquela necessidade. E o problema reportado no filme é uma coisa extremamente recorrente na vida de todos nós, na minha vida, na sua vida com certeza. Dou um exemplo: o meu filho, quando ele tinha cerca de 1 ano e meio, ele precisou ser internado no hospital e chegou até a ir para a UTI infantil. Dos 10 dias que ele ficou internado no hospital, 5 foram na UTI. Imagine só a apreensão, a angústia, a impotência de um pai de ver o filho passando ali, a angústia de uma doença que está pouco a pouco minando a saúde dele, o quadro não melhora, e aquela questão: o que eu posso fazer? Eu vou ligar para outro médico particular, pegar outras opiniões, aquele sentimento de impotência, de que a equipe do hospital, a equipe médica não está dando o melhor, não está dando a atenção, e aí na busca por ajuda, tentar influenciar enfermeiro, o médico, a dar um pouco mais de atenção para o meu filho que está ali precisando de ajuda, ou às vezes entrar em contato com um amigo, com um conhecido para indicar um médico e chamar esse médico para poder dar uma opinião, para ver se a opinião é condizente com o médico plantonista ali da UTI que está atendendo. Esse sentimento de impotência, de que você precisa fazer alguma coisa e realmente você fica naquela contradição emocional do tipo: será que eu estou tomando o melhor caminho? Será que as coisas poderiam ser diferentes? Será que eu posso fazer alguma coisa para sair? Justamente isso, lidar com a própria emoção, lidar com o sentimento de impotência e lidar com as outras pessoas, influenciar. Nisso consiste basicamente todas as nossas relações humanas. Nós não temos a onipotência e nós necessitamos, pela interação social, fazer com que as outras pessoas atendam os nossos desejos e as nossas necessidades. Exatamente isso. Do acordar, levantar até o deitar, o dia inteiro nós estamos envolvidos em
atender às nossas necessidades, às nossas emoções que nos movem e interagir com as outras pessoas. Esse sentimento de impotência que o Joe passa no filme, e eu não vou contar spoiler nesse vídeo, posso até gravar um outro vídeo falando de spoiler, é isso que gera, como acontece nos nossos episódios do dia a dia, a necessidade das questões religiosas, espirituais e filosóficas. O estoicismo lida com isso, até aquilo que está no nosso controle e o que não está no nosso controle a gente desliga a mente, mas isso gera uma contradição emocional, como também a própria necessidade da espiritualidade, de desenvolver uma emoção chamada fé, de fechar os olhos e entregar a Deus aquilo que está fora do nosso controle, ainda que isso seja um remédio, ainda que isso seja uma ferramenta necessária e potente, isso muitas vezes gera contradições emocionais. Afinal, até que ponto estamos no controle, até que ponto delegamos a Deus? Para resolver essas questões, nós devemos entender aquilo para o qual nós estamos condicionados, até que ponto isso é afetado pela nossa fisiologia e como podemos resolver isso pela linguagem. A linguagem que a gente usa para influenciar pessoas é a linguagem que a gente usa para poder nos influenciarmos. Isso mostra que as emoções, por mais que não sejam confiáveis, e de fato não são, porque elas são contraditórias, elas precisam ser guiadas. Nós precisamos ser guiadas por vetores, por orientações. E esses vetores, essas orientações, necessariamente não surgem de nós, eles são herdados de geração em geração. E no final das contas, percebe-se que há uma origem transcendental, há uma origem divina nesses vetores. Senão tudo buga, senão tudo entra em colapso. E exatamente isso, o uso da linguagem, o uso de um bom condicionamento, o entendimento da fisiologia, para que o segredo da vida possa lidar com essas emoções, emoções de passar por problemas difíceis, emoções de lidar com a impotência, emoção de lidar com a dor, com a morte, com o sofrimento e ao mesmo tempo sentir-se bem, feliz e grato. Lidar com as contradições emocionais por conta desses vetores. O assunto é longo, é complexo, ainda vou falar muito sobre isso. E se você gostou desse conteúdo, eu sugiro a lista Os Rudimentos e a lista Os Segredos da Vida, no qual vamos aprofundar muito para lidar com o segredo da vida.